A gente não é atleta, a gente treina fofo e tá tudo bem. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o Emílio do canal Blablalogia e ele vai contar pra gente o problema dos canais maromba. E como eu acho que esse é um assunto muito relevante pra gente poder discutir um pouquinho, eu trouxe esse vídeo pra gente reagir hoje, mas antes de começar o react, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e considere se tornar membro do canal pra ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas agora, bora assistir? Deixa eu pegar o comentário do Orc aqui e ler. Mas Emílio, volta a dizer, você está olhando apenas pelo lado ruim. Quantas pessoas esses canais maromba influenciaram a ter um estilo de vida mais saudável e sair do sedentarismo? Sabe qual que é o problema, Orc, do seu comentário? E eu acho que é super importante a gente ler como comentário como o seu. A vida que essas pessoas levam, elas têm dois aspectos. E o que eles vendem tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que essa vida que o cara leva é irreal. É irreal pra quem? É irreal pra quem tá assistindo, tá? Então é super importante, Lara, ler esse tipo de comentário. É irreal para nós, trabalhadores brasileiros. É irreal para quem trabalha numa escala 6x1. É irreal para quem está em situação de insegurança alimentar e está preocupado se vai ter dinheiro para ter o que comprar amanhã. Então, é irreal para uma grande parte da população brasileira. Eu não posso levar esse padrão de vida, eu não tenho dinheiro para levar esse padrão de vida. A maioria das pessoas não tem dinheiro para levar esse padrão de vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, partindo do princípio de que aqueles caras são atletas de alto rendimento, o que eles fazem na vida deles também não é saudável. Fora que, gente, vocês não têm noção do preço que é um suco. Sabe o que eu tô falando, né? O suco, né? Vocês não têm noção do preço que é se manter utilizando o suco para ser atleta. É caríssimo, gente. É muito caro. É um acesso que a gente não tem. O que esses influenciadores fitness mostram no Instagram deles e no YouTube deles não condiz com a realidade de um trabalhador normal brasileiro, gente. Que tem que acordar, pegar ônibus para ir trabalhar, que fica 3 horas no transporte público, que tem que se preocupar no que vai comer, que só tem acesso a ultraprocessado porque não tem um lugar que vende uma comida sem ser industrializada perto da casa dele. Então não tem como a gente extrapolar e falar que o que esses canais maromba fazem é influenciar as pessoas para o bem e para ser mais saudável, porque eles não estão atingindo a maior parte das pessoas. Eles estão atingindo uma bolha muito específica de pessoas que têm tempo, que têm dinheiro, que têm condição material de vida para atingir o objetivo que eles têm, para conseguir seguir o que eles mandam. Essa é a verdade. Não é saudável. Não é saudável levar a vida que esses caras levam. E aí eles exigem, eles levam a barra lá para cima, não é saudável, e isso não sou eu que estou dizendo. Então, a hora que você vê um cara desse treinando, a hora que você vê os resultados que esse cara tem, a hora que você vê aquilo que ele está apresentando como saudável, aquilo não é saudável. Porque o uso de anabolizantes não é saudável. Porque o consumo exagerado de proteínas não é saudável. Porque levar o seu corpo a esses extremos pelo físico também não é saudável. E assim como o Emílio está falando, e eu vou aqui fazer questão de frisar, não é a Luna que está falando, não é o Emílio que está falando, é todo um consenso científico que tem em cima dessas questões. É a OMS, é o Ministério da Saúde, são os trabalhos científicos, as meta-análises, que provam que não tem como ser saudável com esse tipo de coisa. Só que, para se vender esse estilo de vida, que é isso que eles estão vendendo, o estilo de vida deles, eles precisam vender que esse estilo de vida é saudável, que esse estilo de vida vai te levar ao mesmo lugar que eles estão. Só que não vai, meu amor. Não vai, primeiro, porque você não é um atleta. Segundo, porque você não tem condições materiais para isso. Terceiro, porque tu não tem tempo de fazer isso, porque tu é um trabalhador precarizado, assim como a maioria das pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado com as informações que a gente recebe da internet, exatamente pra gente não cair nesse papo e a gente não
não se culpabilizar. Porque o que acontece na maioria dos casos é que as pessoas não conseguem atingir o resultado que esses influenciadores estão tentando proporcionar para as pessoas ou tentando vender para as pessoas de alguma forma. E aí a pessoa se frustra e aí se culpa, como se o culpado por não atingir aquele objetivo fosse você, que não se esforçou o suficiente, que não foi para academia o suficiente, que não comeu proteína o suficiente, que não comprou o whey protein que você precisava. Sendo que não é isso. O problema não é você. O problema é o sistema capitalista que não nos dá tempo de comer de forma saudável, de nos exercitar de forma saudável, da gente ter tempo suficiente para dormir, da gente não se estressar, da gente ter tempo de lazer, a gente não tem tempo de ter uma vida além do trabalho. E é por isso que, inclusive, a questão da escala 6x1 é tão importante de acabar, para que essas pessoas que não têm tempo de viver tenham tempo de ter uma vida além do trabalho, uma vida saudável, uma vida que possa levar essa pessoa a ter mais disposição física, ter mais saúde mental, estar mais feliz em volta das pessoas que ama, estar comendo comidas não necessariamente saudáveis o tempo todo, mas estar se alimentando uma variedade de coisas, estar comendo de uma forma equilibrada, muito diferente do que o que esses influenciadores fitness vendem. Ou seja, o que eles vendem, gente, não é saúde, e sim um estilo de vida restrito para muito poucas pessoas e que está longe de ser saudável. Não é bom ser daquele jeito, nem para eles. Vide Ronnie Coleman, né, gente? Se a gente quer ver um exemplo do que o fisiculturismo faz com o corpo de uma pessoa, pegue o exemplo de Ronnie Coleman. O cara está numa cadeira de rodas hoje em dia, ele não consegue mais andar. E isso é devido ao esforço excessivo que ele colocou em cima do corpo dele, exatamente para atingir esse ideal de performance, de físico, e é muito além do que o nosso corpo naturalmente consegue. E é por isso que eles usam tanto anabolizante, porque eles precisam ultrapassar o que o nosso físico permite naturalmente. Eles precisam de mais. E isso não é saudável de forma alguma. Então, a hora que você está falando de uma competição de alto rendimento e que você vende isso como algo normal, isso não é saudável. Então, eu posso te indicar N canais sobre exercícios. Tem um cara que eu acho muito foda, Saúde na Rotina. Muito foda, muito foda. E por que ele não faz o sucesso que os canais maromba faz? Porque ele não vende aquilo que é o que a gente acha ou que esses canais vendem que é bom. E digo mais, ele não tem o investimento e o dinheiro que esses canais fitness têm. Porque, gente, Renato Cariani é empresário, tem indústria. Então, assim, ele tem muitos empreendimentos. O Renato Cariani tem muito dinheiro. Assim como a Virgínia tem muito dinheiro. Assim como a maioria desses influenciadores fitness tem muito dinheiro. A gente pode pegar o caso, por exemplo, do Ramon Dino, que é um cara que conseguiu, que veio do Acre, não sei o quê, que era de uma origem muito, muito humilde e que conseguiu chegar lá. Porém, meus amores, não se enganem. Ele é a exceção que prova a regra. E para ele conseguir chegar no nível de excelência e performance que ele está hoje, a ponto de participar do Olímpia, que é o maior campeonato de fisiculturismo atualmente, e chegar no segundo lugar, ele teve que ter muito investimento. Quem acompanha o Ramon desde o início sabe o quanto investiram nele, o quanto o Cariani colocou de dinheiro, quanto a Max colocou de dinheiro para investir no atleta Ramon Dino. Então ele tem uma pessoa que prepara as refeições dele, ele tem uma pessoa que acompanha ele no treino, ele tem uma pessoa que monta a dieta dele, ele tem o médico que vê todos os esteroides que ele toma, ele tem um acompanhamento multiprofissional que não é barato e que a maioria das pessoas não vai conseguir ter. Mas é isso, o Ramon é uma exceção que prova a regra e ele só tá lá onde ele tá porque ele teve investimento, porque se ele não tivesse investimento, ele não estaria onde chegou. E ainda digo mais, isso aqui é só a aluna achando, especulando coisas. O Sebum só é o primeiro em tantos anos porque ele tem uma qualidade de vida que o Ramon nunca teve na vida dele. Absolutamente nunca teve. O acesso às melhores academias, o acesso aos melhores suplementos, o acesso aos melhores coaches. Porque o Sebum é de onde? Do Canadá. E mora onde? Nos Estados Unidos. Então ele tem acesso a coisas que a gente não tem, porque a gente é fudido latino, tá? Então sempre
sempre que a gente for pensar também nessas questões de competição que leva a performance em conta, a gente tem que pensar nas condições materiais que aquele atleta teve durante a vida dele para chegar ali. E o que de repente colocou algum atleta na frente do outro não necessariamente é genética, e sim as condições ambientais, biopsicossociais que aquele atleta teve. Ele não vende aquele padrão estético. Então, a partir do momento em que o cara tá com um canal falando sobre ciclo de bomba, as drogas que ele toma e glorificando essas drogas. Ah, não, mas eu vou no médico para ver o efeito que isso tem no meu fígado. Ele não tá vendendo saúde. Toda droga tem efeito colateral. Toda droga. Vide as vacinas que a gente viu aí, né, na época da Covid, que tinha efeito colateral e que vai ter, porque toda droga tem efeito colateral. Ponto. Isso é um consenso. Ah, não, mas eu vou no médico para ver o efeito que isso tem no meu fígado. Ele não tá vendendo saúde. Ele não quer vender saúde, ele vende outra coisa. Ele vende estética, mas ele vende principalmente padrão de vida. Na hora que você vai lá no outro canal que o Márcio lembrou aqui, na hora que você vai lá no Calista Ninja e o cara tá falando, faz exercício assim, ele tá me ensinando a fazer exercício. E ele não tá me ensinando a fazer o exercício que ele faz, porque ele é um ninja, ele fica de ponta cabeça na barra. Mas ele não fala pra eu fazer isso. Ele tá me vendendo saúde. Esses caras não vendem saúde, certo? Então o cara, ele vende padrão de vida, ele vende outra coisa que não saúde. E a gente volta pro ponto do que é potencializado pelas redes e do que é vendido, dos padrões inatingíveis que são colocados ali. E aí o que nós temos que ter, que a maioria das pessoas tem, principalmente as pessoas mais novas, é que a gente tem que ter um pensamento crítico em relação a isso. Na hora que eu vejo que o cara tem músculo na testa, eu sei que isso é inatingível, eu não quero isso pra mim. Eu quero ser saudável. A gente já disse N vezes aqui no Blá Blá da importância de fazer exercício. A gente já viu N vezes como é possível ser saudável fazendo exercício todo dia. Agora, dá pra ter músculo. Eu tava vendo o Igor do Flow participando com os caras, e os caras estão falando assim, ó. O Igor fala assim, mano, tem músculo no seu braço que eu nem sei que existe. E pra atingir esse músculo que nem sabe que existe, não tem como sendo natural, não tem como levando uma vida saudável ou uma vida executável para um trabalhador. Então, na minha visão de mundo e no que os artigos estão mostrando, o que esses canais dentro da mídia fazem, Orc, é gerar distúrbio de imagem. É você ir para academia e nunca tá satisfeito. Outro dia eu falei pro Márcio, meu grande amigo tá aqui no chat, eu falei pra ele assim, cara, vou voltar, eu comecei a fazer dieta e eu comecei a fazer uma dieta que nem é uma dieta de emagrecimento tanto. Já disse aqui pra vocês, eu tenho alergia a trigo, então eu cortei o trigo, tô controlando um pouco melhor a minha alimentação. Eu falei pra ele, pô, tô com medo aqui, qual whey você recomenda? Sabe o que o Márcio falou pra mim? Nenhum. Come essa dieta, faz a sua dieta direitinho que você não precisa de whey. Olha, eu não conheço o Márcio, não sei nem se ele é nutricionista, mas eu já o considero pacas. Porque, né, eu fiz um react ontem aqui neste canal, onde eu li uma reportagem inteira falando sobre a obsessão pelas proteínas, o uso indiscriminado de whey protein e de onde vem, qual é a origem do whey protein, por que ele é tão divulgado, por que existe todo esse endeusamento sobre o whey protein. Então, assim, vou deixar aqui o card para assistir, mas quem já assistiu o vídeo já sabe, né, que não é necessário usar o whey protein. A maioria das pessoas consegue atingir a quantidade de proteínas necessária numa alimentação única e exclusivamente através dos alimentos. Então, comer arroz e feijão, comer legumes, comer um frango, comer um ovo, é simples, não é complicado. Se alimentar de forma saudável não é complicado, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro. E suplementação não é necessária para todas as pessoas. Os suplementos, né? O whey protein a gente viu que foi criado com o objetivo de dar um destino para um excedente da produção leiteira dos Estados Unidos. Ponto. De vender um resíduo que ia ser jogado fora. É esse o objetivo do whey protein. Mas, entretanto, contudo, todavia, a maioria dos suplementos alimentares foi desenvolvido para a
atletas de alta performance. Então, se você não é o Paulo André, se você não é o Gabriel Medina, se você não é a Rebeca Andrade, meu amor, você não precisa tomar suplemento, na maioria dos casos, apesar de que isso deve ser visto de forma individual. Porém, entretanto, contudo, todavia, a maioria dos casos não é necessário a suplementação, né? Porque, como eu já falei, a gente não é atleta, a gente treina fofo e tá tudo bem, porque a gente é trabalhador, a gente já se desgasta muito trabalhando, tá? Então, assim, não precisa de whey protein. Início do ano, janeiro, daqui a pouco aí, carnaval, verão torando. Eu acredito que tem um monte de gente aí querendo ser mais saudável. E aí, o que eu indico? Luna, não tenho tempo para ter consulta com você. Tá bom. Não tenho dinheiro. Tudo bem. Qual é a melhor forma de ter orientações seguras sobre uma alimentação saudável? Guia Alimentar para a População Brasileira. Está disponível de forma gratuita pela internet. Eu vou deixar aqui no comentário fixado o PDF do Guia Alimentar para a População Brasileira. Já é o suficiente para você começar a ter uma alimentação mais saudável. É gratuito e foi desenvolvido pelo quê? Pelo Ministério da Saúde, por inúmeros profissionais da saúde qualificados para tal. Não são influencers de internet. E eu queria dizer que a Luna, aqui que vos fala, é nutricionista formada pela UERJ, é militante do SAMECA, da Clínica Ampliada. Eu discuto semanalmente com outras colegas minhas, nutricionistas e de outras áreas da saúde, sobre alimentação, sobre hábitos alimentares, sobre transtornos alimentares, sobre proteínas, mitos, inúmeras coisas. Então não tô aqui tirando informações do meu cu. Muito obrigada. Você não precisa disso, tá bom? Então você não precisa fazer essa suplementação se você não é um atleta de alto rendimento, tá? Então vamos lá. A pergunta que fica aqui então e é a pergunta da live, será-se que as redes são sempre prejudiciais? Então saiu um artigo essa semana, não vou achar ele aqui, ele tá na descrição da live de hoje, que avaliou o seguinte: pessoas que consomem as redes sociais, que são mais críticas, ou seja, já vou responder o que o Matheus falou aqui, e ele tem razão nisso. Então, pessoas que seguem redes sociais e que são mais críticas são menos afetados por esse tipo de conteúdo. Então, a hora que eu olho o cara que tem músculo na testa falando que ele é natural, eu dou risada. Mas tem gente que vai ver isso e vai achar que não. Mas o que o artigo discute é como você faz as pessoas serem mais críticas. E aí aqui a gente tem o nosso papel. Aqui a gente fala do Saúde na Rotina. Aqui a gente fala do Calisteninja. Aqui a gente fala de gente que produz conteúdo bom. Como a gente faz para quebrar esse tipo de padrão estético? Como a gente faz para as pessoas ficarem cada vez mais críticas? Agora eu vou pegar um negocinho rapidinho, já volto, gente. Rapidinho. Voltei. Trouxe uma coisa para vocês verem, para vocês terem noção de que eu já estudo sobre esse assunto há bastante tempo, tá? Esse aqui é meu TCC. Meu TCC, olha, UERJ, Centro de Nutrição, Departamento de Nutrição Social, meu nome, e o título do meu TCC é As Mídias Sociais e o Hábito Alimentar de Adolescentes. Relato da experiência de implantação de um perfil no Instagram. Ou seja, eu já estava estudando sobre a influência das redes sociais na alimentação de jovens e adolescentes desde 2016. Hoje em dia, eu tenho um canal e as redes sociais onde eu falo sobre alimentação e luta de classes. Então, eu tenho noção do quanto esses criadores maromba podem influenciar na alimentação, principalmente de jovens, né, e adolescentes que não têm essa noção de criticar o conteúdo que eles estão vendo. Então, principalmente para esse grupo, os canais maromba não são uma boa influência. Quer dizer que todos os canais e todos os influenciadores fitness que existem por aí são ruins? Não necessariamente. Eu não me considero uma influenciadora fitness, mas eu com certeza sou uma influenciadora, uma comunicadora popular e falo com muita gente. Então, o meu papel como profissional da saúde, coisa que muitos desses influenciadores físicos não são, pesquisem, tá? Só pesquisem. Isso é um bom indicador para vocês saberem se aquele profissional tá falando a coisa com a mínima noção do que ele tá falando ou se ele só tá querendo te vender alguma coisa. Então, se aquela pessoa for um profissional de saúde qualificado, o discurso já vai ser diferente. Como vocês conseguem perceber por aqui pelo canal do Emílio, pelo canal das meninas Nunca Vi um Cientista. A gente fala diferente do que esses influenciadores maromba falam por aí sobre alimentação. Então, assim, nem todo influenciador vai ser ruim, porém,
a gente tem que estar de olho, principalmente se você for adolescente, se você for mais novo. E isso faz parte do Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu já falei isso aqui algumas vezes, quem acompanha o canal sabe muito bem, que um dos 10 passos para se ter uma alimentação saudável, que é preconizado pelo Guia Alimentar da População Brasileira, é você ser crítico quanto aos conteúdos que você recebe sobre alimentação e nutrição nas redes sociais, na internet de forma geral. Então, para você ter uma alimentação saudável, é necessário sim que você seja crítico quanto aos conteúdos que você recebe nas redes sociais sobre esses assuntos, para que você não caia nessas armadilhas. Como a gente faz para diminuir essa pressão estética nas pessoas? Como a gente discute aqui no Blá Blá várias vezes que você não tem que se preocupar tanto com espelhos, tem que preocupar com a sua saúde, certo? Ocupando os espaços, tentando atingir cada vez mais gente. Como a Clarice escreveu aqui, fazendo conteúdo responsável. Então, a hora que você faz o conteúdo responsável, a hora que a gente vem aqui e fala para vocês o seguinte, e eu faço isso toda vez que a gente fala sobre saúde, você precisa fazer 3 coisas para ser saudável. Você precisa comer bem, e isso, comer bem é comer menos ultraprocessado. Você precisa dormir direito, entender por que você não está dormindo direito, entender como você vai fazer para dormir direito, e você precisa fazer exercício de impacto. Você precisa que o seu coração bata mais. Se você fizer essas 3 coisas, você vai ser mais saudável. Ah, Emílio, isso quer dizer que eu preciso ser gigantesco de músculo no exercício? Não. Isso quer dizer que eu preciso comer 200 claras de ovo por dia? Não. Isso quer dizer que você precisa ter o corpo magro que vendem que você precisa ter? Não. Não quer dizer nada disso. Essa questão não é uma questão estética. Essa questão não é uma questão de IMC. O Dog Vinegar perguntou, karatê é exercício, você fica ofegante? Se você fica ofegante, se você sai do seu treino suado, mete o pau. É exercício. Se faz bem pra você mentalmente e fisicamente, pode ir. Vai na fé. A gente sempre fala, se possível, faça musculação. Ah, Emílio, mas precisa fazer musculação pra ficar gigante? Claro que não precisa. Claro que não precisa. O Gnomo tá falando, discordo nesse ponto, Emílio. Se acabarmos com a exploração do capitalismo sobre a humanidade, resumimos esse problema só a um ponto. Tá bom, Gnomo, mas isso não vai acontecer nos próximos 10 anos, infelizmente. Então ficar falando assim, o problema é o capitalismo, beleza, o problema é o capitalismo, o problema é o cara que não tem tempo para fazer exercício, o problema é que a gente come mal porque o alimento mais barato é o alimento ultraprocessado. A gente sabe de tudo isso, a gente sabe do efeito que o capitalismo tem na construção de imagem das mulheres, a gente sabe que o capitalismo tem um efeito muito grande nesse tipo de padrão de consumo, a gente sabe de tudo isso. Então, a verdade é que, na minha visão, nem todo mundo sabe disso. Pelo contrário, a maioria das pessoas não tem noção do quanto o capitalismo influencia na má qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho sim importante a gente sempre frisar que o problema que faz a gente não ser saudável é o capitalismo. Se você não dorme o suficiente, a culpa é do capitalismo. Se você não se alimenta de forma saudável, é culpa do capitalismo. Se você não tem tempo nem dinheiro para fazer uma academia ou um esporte ou qualquer exercício físico que seja bom para você, é culpa do capitalismo. Simplesmente apontar essas coisas vai mudar alguma coisa? Absolutamente não. Mas eu não posso deixar de apontar para que mais pessoas se liguem nisso e transformem esse ódio ao capitalismo na organização. E é o que a gente faz para mudar esse sistema que gera nossas opressões. Quanto ao tempo, eu não vou falar porque eu não sou futuróloga, mas eu também não concordo com o que o Emílio falou, que há mais 10 anos para mudar o capitalismo, gente. Mas aí, vamos deixar baixo, né? Porque a gente, não é futuróloga, mas eu tenho as minhas expectativas e as minhas metas. 10 anos não é uma meta que eu tenho, tá? Enfim, o que eu quero dizer é que o que é importante nesse momento, e como eu já falei lá no início, é a gente lutar pelo fim da escala 6x1. Com o fim da escala 6x1, a gente pode pensar nas pessoas terem uma melhor qualidade de sono, ter uma melhor qualidade de alimentação, ter tempo para se exercitar. Enquanto essa escala 6x1 ainda for vigente para a
maioria das pessoas do Brasil, não tem como a gente virar e falar para as pessoas que é necessário elas dormirem bem, elas se alimentarem bem, elas fazerem exercício, porque a maioria das pessoas não vai conseguir fazer. E aí você falar isso para as pessoas e elas não conseguirem fazer, só vai gerar frustração e mais problemas de saúde. Então, tem que ser meio controlado, um pouco droga, um pouco salada. A gente tem que tentar trabalhar nessa questão de mostrar para as pessoas que o problema é o capitalismo, mostrar a solução e tentar adaptar o útil ao agradável, né? Tentar fazer o que a gente pode com o que a gente tem. Então, se a pessoa trabalha numa escala 6x1, eu não tenho como falar para ela essas coisas. Eu sinto muito. A gente vai ter que trabalhar com o que dá. Mas a realidade do brasileiro é que a maioria das pessoas ainda está em insegurança alimentar, ainda não sabe se vai ter comida amanhã para comprar. E aí, como é que eu vou falar para ela comprar uma fruta? Como é que eu vou falar para ela comprar 1 quilo de frango? Se 1 quilo de frango no mercado está quase R$20 ou mais de R$20, dependendo do mercado, e um miojo que vai alimentar ela por vários dias é R$2. Isso é muito mais prático, não vai precisar ter o trabalho e o tempo de cozinhar. Então, realmente, gente, é muito complicado. É muito complicado viver no capitalismo. Não existem soluções fáceis para problemas difíceis. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente sempre precisa estar em mente. Porque o que essa galera fitness também vende é solução fácil para problemas complicados. E o que eu tenho a dizer é que a gente só vai conseguir ter uma saúde plena com a superação do capitalismo. Eu sinto muito. Não era a resposta que eu queria dar. Não é o suficiente. A gente precisa fazer mais agora sim. Mas para a Luna, a luta que a gente precisa fazer agora para melhorar a saúde das pessoas é lutar pelo fim da escala 6x1. E aí depois a gente consegue pensar em outras melhorias para a população. Hortas comunitárias, restaurantes populares, tudo isso poderia estar sendo feito pelo governo para garantir uma melhor qualidade da alimentação para a população. Mas os nossos representantes não estão preocupados com isso, né? Eles estão preocupados. Lembrei de outro detalhe que eu queria falar, né? Eu vi muita gente por aí comemorando que o Lula botou o salário mínimo para R$1.500, né? Um aumento de R$100 do ano passado para esse. Gente, se você mora sozinho, se você paga aluguel, se você vai no mercado, você sabe que com R$1.500 não dá para fazer porcaria nenhuma nessa vida. Como é que a gente tem que falar para as pessoas que ganham R$1.500 que elas têm que se alimentar bem, que elas têm que fazer exercício? Não sobra dinheiro para se alimentar bem. Com R$1.500, se a gente colocar um aluguel de R$700, que é um aluguel muito barato, que eu não sei onde você vai conseguir um lugar que o aluguel é R$700, aqui no Rio de Janeiro, meu amor, complicadíssimo. Quero ver um aluguel de R$700. Se tiver um aluguel de R$700, que é um aluguel baixo, se botar mais R$600, quase 700, que é o valor da cesta básica no Rio de Janeiro, que é para você se alimentar com o mínimo do mínimo para você sobreviver, já lá se foi quase o seu salário mínimo inteiro. E ainda tem que pagar luz, ainda tem que pagar água, ainda tem que pagar gás, ainda tem que pagar internet, ainda tem que pagar, não sei, mais alguma... celular? Como é que faz? Não faz. Então, não tem como a gente exigir que as pessoas tenham uma saúde boa e plena, ganhando R$1.500 e trabalhando numa escala 6x1. É impossível, tá? Então, assim, eu me sinto triste de ver pessoas comemorando isso. Ok, é um avanço? Ai, nossa, que avanço. Eu te dei uma migalha de pão, agora eu te dei 2 migalhas de pão e tu tá batendo palma, pô. Como eu já falei inúmeras vezes nesse canal aqui, a gente vê as coisas na raiz. E a gente luta pela pauta máxima. A pauta mínima não serve. A pauta mínima já está sendo dada pra gente há muito tempo. E a gente cansou já da pauta mínima. Então, organize seu ódio, porque a gente só vai conseguir ter uma saúde plena se a gente superar o capitalismo. Então eu vou continuar falando que o problema é o capitalismo sempre. Agora, eu posso ficar aqui falando, olha, o capitalismo é um problema e a gente precisa combater isso, que eu faço sempre. Ou eu posso falar, além disso, faz exercício, dorme direito e come direito. Faz as mudanças que você pode fazer. Não precisa pedir perdão não, Gnomo. Não precisa pedir perdão não. Então a gente precisa sim ter uma discussão profunda em relação à estrutura da sociedade, mas a gente precisa entender o que a gente consegue fazer aqui, certo? E o grande problema, além da imagem que a gente quer construir, que a gente quer colocar pra fora, é como a gente se enxerga. Como a gente se enxerga? Como você se enxerga? Se você se enxerga como uma pessoa gorda, se você se enxerga como uma pessoa que não se encaixa, de onde veio essa construção? Tá bom? De onde veio a construção dessa imagem?
E o que vocês precisam fazer, porque a gente percebeu a partir das ciências sociais que isso tem um efeito real, é construir conteúdo de qualidade. Seguir pessoas que têm conteúdo de qualidade. Ocupar os espaços nas redes, porque isso vai fazer com que as pessoas que consomem aquele conteúdo sejam mais críticos. Isso vai fazer com que a hora que você pense, eu preciso ser do tamanho do cara que tem 130 quilos e se acha pequeno, 130 quilos se acha pequeno de músculo, olhar para esse cara e entender que eu não estou errado. Eu não preciso ter 130 quilos de músculo. Eu não preciso ser gigantesco. As mulheres não precisam ter a cintura que a Barbie tem. Não precisam ter o corpo X, não precisam usar a roupa Y, não precisam se sentir mal pela roupa marcar A, B ou C. Precisam se sentir bem consigo mesmo. Você precisa ter uma boa imagem de você mesmo. Só que você precisa entender a origem dessa imagem. Certo? O Guilherme falou, a academia é disfuncional na vida. Para que fortalecer o músculo do trapézio descendente ou qualquer outro que não se usa? Esse é um ponto importante, Guilherme, da sua pergunta, porque isso é uma ilusão que a gente tem. Você usa todos os músculos do seu corpo. Todos. É claro que tem alguns músculos que na academia a gente vai trabalhar mais por uma questão estética, mas daí é uma questão de você passar exatamente para o seu instrutor e procurar um bom instrutor que vai te ajudar a trabalhar os músculos que você acha que são importantes. Como é que a gente não malha o trapézio descendente? Quem já pegou o ônibus aqui, ó, malhando o trapézio descendente aqui, segurando no ônibus, de pra lá, pra cá. Pegou o metrô, pegou o trem. Malhando o trapézio descendente pra caraca, pô. Como assim? Ou que são importantes. Mas você usa todos os músculos do seu corpo, certo? E falando de exercício, isso que o Márcio está escrevendo aqui agora. Gente, procurem coisas que vocês gostem de fazer. Qualquer exercício é melhor do que não exercício. Procura um exercício que você gosta de fazer, que você tem prazer em fazer. Tem gente que gosta de correr. Já tentei correr, achei uma porcaria. Tentei 6 meses, achei uma porcaria. Mas a musculação, por exemplo, para mim é ok. Procurem coisas que vocês gostam de fazer, porque isso é importante, beleza? Gente, como eu falei, para ter uma saúde plena, isso necessariamente passa pela superação do capitalismo. Mas existem coisas que poderiam ser feitas agora pelos nossos governantes para melhorar a saúde alimentar da população brasileira e diminuir os índices de fome, de insegurança alimentar, que seria já, né, o que a gente precisava fazer num país que ainda está no mapa da fome. Tá saindo? Tá saindo, mas ainda está no mapa da fome, infelizmente. Então, se a gente pensa em hortas populares, se a gente pensa em restaurantes populares, aqui no Rio de Janeiro tinham vários restaurantes populares que foram fechados pelos governantes e o Eduardo Paes preferiu dar Ozempic para a população do que investir num restaurante popular que ia garantir a saúde alimentar de muita gente. Então existem sim medidas que poderiam ser feitas pelos nossos governantes para melhorar a nossa saúde alimentar agora, mas que não estão sendo feitas e que só vão ser feitas e que a gente só vai mudar alguma coisa se a gente superar esse sistema. E para superar esse sistema, o trabalhador só tem uma arma, que é a organização. Por isso, organize seu ódio, organize-se junto à sua classe, vai procurar o seu sindicato, vai procurar um coletivo que você ache legal, qualquer coisa, mas organize esse ódio, porque o ódio organizado, ele é direcionado para mudar esse sistema. E quando ele não é organizado, ele só fica aqui fazendo mal pra gente. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, que me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama esse meio maromba. E claro, se você gosta do meu trabalho e puder contribuir, considere se tornar membro aqui no YouTube ou contribuir lá no Apoia-se a partir de R$5. Mas é isso, beijos, até o próximo.